Hoje nós vamos trabalhar com o estilo de época, barroco. Então, o barroco é uma das escolas literárias, lá do finalzinho da Idade Média, né? Nós já estamos entrando aí no século XVI. Então, o barroco é o nome de um estilo de época surgido no final do século XVI. Ele surgiu na Itália e ele foi caracterizado por forte influência religiosa. Então, nós já estamos estudando essas influências religiosas já há um certo tempo, né? Então, devido aí ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma, então o Barroco ele se deu aí junto a essa Reforma Protestante e essa Contra-Reforma. No entanto, ao lado de toda essa religiosidade, havia também nessa época aí um forte apelo aos prazeres sensoriais. Então eles possuíam o lado sensorial muito aflorado, né? Então desse modo aí esse estilo configura-se basicamente na configuração dos opostos. Então eles vão trabalhar muito com os opostos. Então diante de todas essas modernidades que foram surgindo nesta época, nós vamos observar as obras de grandes autores, de autores que fizeram a diferença aí nessa época, né? Então nós vamos ver Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, né? Que foram os principais autores barrocos brasileiros. Então, o culto ao contraste, o fusionismo, o pessimismo, o feísmo, o cultismo, o conceptismo, além do uso das figuras de linguagem, das antíteses, das hipérboles, paradoxos, dos hiperbatos, das sinestesias. Então, esse movimento ele veio trazer novidade para o mundo de uma forma geral, porque será a primeira escola literária que virá para o Brasil. Então, as escolas literárias elas já estão saindo daquele âmbito, né, lá fora e já estão tomando um espaço aqui no nosso país, né? Porque nós sabemos que até então as escolas literárias elas ficavam só lá fora, elas ficavam na França, elas ficavam na Itália, depois que na época do Barroco que elas vieram para o Brasil. O contexto histórico, né? Então toda a escola literária ela é feita por um contexto histórico. Então, dois fatos históricos importantes que aconteceram para que o Barroco viesse a surgir. Então, no século XVI, foram de grande influência aí nas obras dos autores barrocos, a Reforma e a Contra-Reforma Protestante. Então, essa última, que foi a Contra-Reforma, ela ocorreu como uma reação diante da perca de fiéis, né? Então, a Igreja Católica ela estava perdendo muitos fiéis, né? Então, devido aí ao protestantismo, ao luteranismo e ao calvinismo. Então, a reforma protestante, o que aconteceu aí com essa reforma protestante? O padre alemão, né, na época, Martinho Lutero, ele denunciou a venda do perdão como prática corrupta da Igreja Católica. Então isso acabou causando um certo movimento contrário aí à Igreja Católica. Então Lutero, ele defendia que a salvação só é conseguida por meio de uma vida marcada de religiosidade. Ele colocava ainda que essa salvação ela só viria pelo arrependimento dos pecados e pela fé que as pessoas possuíssem ali em Deus. Né? Então, isso aí ia contra todos os conceitos do catolicismo. Então, ao entenderem que não precisavam pagar mais com as doações, com as penitências, as pessoas começaram a enxergar o outro lado da moeda, né? Pela absolvição, muitos fiéis abandonaram a Igreja Católica.
né? Muitos fiéis abandonaram a Igreja Católica e passaram a seguir Lutero, o luteranismo, né, na época. Então, João Calvino também, ele vai surgir lá no ano de 1509 até 1564, ele defendia a ideia de que o lucro obtido pelo trabalho é uma dádiva divina. Então, que todo o lucro que as pessoas obtivessem ali era uma dádiva divina, né? O que aumentou toda essa debandada da igreja aí para outras religiões. Então, elas deixaram de acreditar no que até então elas achavam que realmente fosse verdadeiro, né? Então, elas abandonou, né, toda aquela religiosidade que elas possuíam e passou a seguir, ou seguiram Lutero ou foram atrás ali de João Calvino, segundo a literatura. Então, assim, parte da burguesia, né, como sempre, vai aderir ao protestantismo. Então, é uma marca muito forte aí do Barroco. A Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma Católica, ela vai acontecer lá no Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? A igreja, ela definiu ações para combater essa reforma protestante. Então, quais foram essas medidas? Então, foi o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, que foi a Santa Inquisição, ele veio a ressurgir aí nessa época, a criação do índice de livros que até então eram proibidos, então esses livros estavam em latim, que é o Index Imbromorum. Então esses livros eles eram proibidos e eles vieram à tona novamente. E a fundação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. São fatos importantes aí que faz parte aí do Barroco. E com isso, a influência aí religiosa, ela foi marcante na formação desses autores barrocos. Então, esses autores, eles aproveitaram desse momento para que eles obtivessem mais conhecimento e pudessem trabalhar mais a favor do que realmente era real. Porém, em oposição ou como consequência a essa religiosidade aí, havia também um forte apelo aos prazeres sensoriais. O que eram esses prazeres sensoriais? O desejo de se entregar ao mundo. Então, como nada mais era pecado, então eles podiam deitar e rolar aí. E essa época aí ficou marcada pela oposição e pelo conflito. São características do barroco. O barroco é um estilo de época marcado pela oposição e pelo conflito, o que acaba revelando uma forte angústia existencial. Dessa forma, todas as obras literárias dessa época vai apresentar visões opostas, Todas terão uma visão opostas. Então, elas vai ser o bem contra o mal. Então, uma das principais características aí, antropocentrismo versus teocentrismo. Então, eles já não estavam mais tão ali voltados, para o teocentrismo. Então, eles já estavam mais voltados para eles mesmos. Sagrado versus profano. Olha, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Então, está o oposto, é o oposto. Paganismo versus cristianismo. Tinham aqueles que acreditavam piamente aí no paganismo e já tinham aqueles que acreditavam piamente no cristianismo. O racional versus o irracional. Até quando que eu serei racional? Até quando que eu serei irracional? Material versus espiritual. O que é material? O que é espiritual? Até onde eu posso levar tudo isso aí? A fé versus a razão. Quando que a minha fé, ela vai sobressair a minha razão? A carne versus o espírito.
Então, os prazeres carnais, eles eram mais importantes, eles achavam eles mais importantes, né? A juventude versus a velhice. Então, eles achavam que eles tinham que aproveitar tudo ali na juventude, né? Porque a velhice, ela chegaria muito rápido. Então, eles teriam que aproveitar todos aqueles momentos ali. Céus versus a terra. O erotismo versus a espiritualidade. Então, eles trabalharam muito com essa parte erótica, tá? Então, e acabavam se esquecendo, porque eles estavam conhecendo um novo mundo, acabava se esquecendo da espiritualidade. Então, nas obras, nós vamos ver muito isso aí, tá? Nas obras do Barroco. Além desse culto aí ao contraste, o Barroco também ele possui as características aí voltadas muito por essas figuras de linguagem, né? Então, o fusionismo, que era a fusão do medieval com o renascentista, né? As antíteses, eles eram muito pessimistas, né? A infelicidade, o impossível na Terra só se realizaria no plano celestial. Então, eles achavam que você jamais poderia ser feliz aqui na Terra. O feísmo vai surgir muito, que é a fascinação pela miséria humana, a crueldade, a dor, a podridão, né? A morte, o rebuscamento, aquela ornamentação excessiva da linguagem, com aqueles termos que você quase que desconhece, né? Atrelada aí a um apelo visual, as hipérboles, que são o exagero, né? A sinestesia, que é o sensorial, que está voltada para os órgãos do sentido, o cultismo ou gongorismo. O gongorismo é o jogo de palavras, tá? Então, cultismo e gongorismo são os sinônimos, são os antônimos, as palavras homônimas, os trocadilhos, as figuras de linguagem. Conceptismo, que é o jogo de ideias, que são as comparações, e as argumentações muito bem articuladas. Então, eles sabiam articular ali essas palavras. O conceptismo, que é o conceptismo, que é a argumentação engenhosa. Isso aí é o conceptismo. Morbidez. Tudo que é mórbido é voltado para a morte. Então, eles tinham muito isso aí. Carpe diem, aproveite o momento hoje, você não sabe o que pode acontecer amanhã. O emprego da medida nova, que são os versos decassílabos, os versos com 10 sílabas poéticas, e as temáticas principais trabalhadas dentro do Barroco era a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, crítica à vaidade, e a contradição do amor. Então, nós quase praticamente que não veremos essa parte melosa, amorosa aí dentro da história. É preciso ressaltar também que a presença de luz e sombra nesses textos barrocos normalmente está associada à juventude. Juventude é luz, velhice é sombra, tá? Então, sempre que aparecer esses termos opostos aí, eles possuem esse significado. Luz, juventude, velhice, sombra. Então, nessa perspectiva aí, o poeta barroco, ele sempre vai lembrar aos leitores o quanto a juventude ela é fugaz, quanto que ela passa rápido e o quão rápido chega a velhice e, consequentemente, a morte. Ele vai seguir ali uma linha do tempo. Há, por isso, a supervalorização da juventude e dos prazeres que essa fase da vida ela pode oferecer, né? Então, nessa mesma linha de pensamento aí, a natureza, quando retratada, serve para lembrar, né, que a beleza, por exemplo, é de uma rosa, né? E que ela é fugaz como a juventude. Então, assim como a rosa ela está bela ali naquele momento, ela pode se acabar daqui para ali. Além disso, todas as imagens aí da noite, ela vai simbolizar o dualismo que é típico aí do estilo barroco. Pessoal, então está aí um pouco da introdução ao barroco. Nós vamos continuar trabalhando essa escola